Bom dia, moçada. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao canalzinho do Professor Marcão, tá certo? Esse usado, velho não, usado professor, ok? Muito bem. Hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade, então, ao estudo dos cordados, tá certo? Na aula passada a gente viu lá a respeito dos protocordados e hoje nós terminamos os protocordados e hoje nós vamos dar uma olhadinha, então, na continuação, tá certo? Observando, estudando, verificando os vertebrados, ok? Os vertebrados. E o primeiro grupo que nós vamos observar dos vertebrados, na verdade, é o grupo dos Pisces. Pisces, ó, em inglês, Pisces, tá certo? Inglês por correspondência dos anos 70, ok? Pisces. Tá? Ou seja, traduzindo, peixes. A superclasse dos peixes. Tá certo? É o primeiro grupo que a gente vai observar, que a gente vai estudar, tá certo? Depois dos protocordados, ok? Muito bem, então vamos prestar atenção na aulinha, ok? Registra o que você tem que registrar, presta atenção na aula, deixa para conversar depois você olha no seu celular, presta atenção na aula do professor, ok, pessoal? Né? Tá? Futebol deixa pra lá, depois você vê direitinho, você curte direitinho, que eu também tô curtindo o campeonato mundial de clubes. Pena que o Coringão não tá lá, tá certo? Mas, fazer o que, né? É a vida, tá? Muito bem, gente. Grupo dos peixes, superclasse dos peixes. Professor, historicamente falando, pegando o turno do tempo, origem dos peixes. Mais ou menos aí, uns 400 milhões de anos atrás, tá certo? Tá? Mais ou menos nessa data, apareceu os primeiros peixes cartilaginosos. 400 milhões de anos atrás? Exatamente. Tá? O grande grupo dos peixes cartilaginosos começou a aparecer, tá certo? Começou a se destacar, né? Tá? O grupo, certo? 400 milhões de anos atrás. Aí o tempo foi passando, depois disso os agnatas, mais ou menos no período ordoviciniano. Ordoviciniano? Exatamente, ordoviciniano. Puxa. Aí no caso, os agnatas, peixes sem mandíbulas, agnatas, a prefixo a, não, mandíbula, não mandíbula, sem mandíbula. Passando mais tarde, né, começou a aparecer aí o grupo dos peixes verdadeiros, e apareceu lá no Siluriano, tá certo? Por aí aparecem os peixes verdadeiros, surgindo aí, né, no Siluriano, ok? Agora o ápice histórico, o ápice verdadeiro, tá certo? É chamada a Idade dos Peixes, aconteceu no Devoniano, tá certo? No Devoniano. Então esses períodos eu sou obrigado a guardar, acho que é importante guardar. É difícil guardar, esses nomes são complicados, tal, mas é cobrado isso mais tarde no Enem, no vestibular, certo? Professor, outra vez, no vídeo passado você fez a mesma coisa, quer que eu chego perto outra vez? Quero, professor, vem cá. Professor, será que daria eu repetir os períodos aí direitinho com esses nomes esquisitos? É lógico, claro, não precisa ter vergonha para isso, tá certo? Então vamos novamente lá para você guardar, tá? Então há 400 milhões de anos atrás apareceu os peixes cartilaginosos, tá certo? Então, um grande grupo. Depois disso o tempo foi passando, né? Os agnatas começaram a aparecer, peixes sem mandíbulas, um nome esquisito, né? Nos ordoviciniano, período ordoviciniano nessa, né? Aí o tempo foi passando, os peixes verdadeiros apareceram, surgiram no Siluriano. Ordoviciniano, Siluriano, por aí, tá certo? E depois, né,
a idade dos peixes, esse período é conhecido como idade dos peixes, tá certo? Apareceu lá no caso do Devoniano, tá bom? Então é importante vocês guardar esses períodos aí, bonitinhos, históricos do aparecimento dos Pisces, dos peixes, tá bom? Legal? Tá? Obrigado, professor. Que isso? Quer que repita? Para mim, na escola eu repito várias vezes. Cada vez que eu repito, eu gosto mais. Não precisa? Não precisa, então. Então tá bom. Precisa para você aí? Precisa? Não? Não. Então tá bom. Agora, características. Vamos pegar agora e colocar as características gerais dos peixes, tá? Vamos chamar essa primeira aula de peixes de peixes 1. Depois vem os peixes 2, né? A segunda aulinha a respeito. Aí envolve todos os sistemas, né? Sistema digestório, circulatório, nervoso, né? Aí vem depois toda essa parte de sistemas importantíssimos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Características gerais de todo o grupo. Gente, quem é que nunca comeu um dourado? Bom. Uma tilápia. Tem um pouquinho de espinha assim, mas o filezinho é gostoso. Tá? A garupa, lambari, tambaqui amazônico. A casca dele é dura. Né? Uma vez eu fui fazer uma dissecção de peixes, né? Osteíctes, né? Que são peixes ósseos. Peguei um tambaqui que não foi mole, não. A casca é dura também, né? As escamas. Pacu. Um pacu delicioso, pessoal. Tá certo? Né? Uma traíra. Uma sardinha, uma sardinhada portuguesa, pessoal. Nossa, vai cabeça, vai tudo. Uma delícia, tá certo? Manjubinha frita, um peixe, manjuba, delicioso, com aquele limãozinho em cima, assim, nem se fala. Um douradinho, um badejo, tá certo? Um robalo, etc. Peixes, pessoal, existe uma infinidade de espécies de peixes. Tantos de água doce como água salgada também. Tá certo? Pescada branca, cara. Nossa, que delícia. Bom, e tá caro, hein? Pescada branca é mais caro. Bom, ok? Então são exemplos de peixes. Se existem peixes de água salgada e água doce, como é que a gente fala na biologia? São aquáticos. Aquáticos. Puxa vida. E tem peixes que vivem no estuário também, professor? Tem. Estuário, transição de água doce com água salgada. Tá certo? Nesses ecossistemas aí. Agora, os peixes são aquáticos? São aquáticos. Os peixes têm nadadeiras pares e ímpares? Tem. Tem peixe que tem nadadeira par e tem peixe que tem nadadeira ímpar. Tá certo? Ok? Muito bem. Presta atenção aí, moçada. Presta atenção. O professor vai até beber uma aguinha aqui pra garganta seca, né? Hoje tá calor, pessoal. Hoje tá quente. Uma delícia. Precisa se hidratar, hein, gente? Tá bom? Então, certo? Nadadeiras pares e nadadeiras ímpares. Peixes têm maxilas? Tem. Não é gnata? Não, tem maxila. E dentes? Tem cada um que tem os dentes. Piranha, por exemplo. Tem peixes que quando você pesca, se bobear, você fica sem a mão. Dentes fortíssimos, dentes verdadeiros. Tá? O corpo é fusiforme? Tem. Aquela forma para deslizar na água, né, para quebrar a resistência da água, fusiformes, tá certo? Com revestimento de pele e escamas. Né? Pele dura às vezes, escamas também. Certo? Essa é a característica geral dos peixes. Notocorda reduzida. É reduzida. A notocorda é reduzida, não é que nem o anfioxo, né? É reduzida a notocorda por questões evolutivas. Legal. Tem uma coluna vertebral bem desenvolvida? Claro. Notocorda reduzida e coluna vertebral bem desenvolvida. É característica de todos os pisces, todos os peixes. Nossa, professor, o senhor fala inglês bem? Já falei. Inglês por correspondência dos anos 70. Bom, o que mais? Tá? Eles têm uma mandíbula evoluída. Tá certo? Mandíbula evoluída. Certo. Tá? E que mais? Eles têm um anexo embrionário único que é o saco vitelínico. Olha só, saco vitelínico? Sim, saco vitelínico. Tá certo? Eles são pecilotérmicos, os peixes. O que significa dizer um peixe pecilotérmico?
Um peixe psilotérmico significa que eles têm temperatura constante, tá certo? Ou seja, psilotérmico é diferente de homeotérmicos, né? São animais psilotérmicos, é diferente, tá bom? Que mais? Possui duas grandes classes. Eles possuem a classe dos peixes ósseos e dos peixes cartilaginosos. Os peixes ósseos são chamados de peixes osteíctes. E peixes cartilaginosos são os peixes cartilaginosos são os condrictes. Tubarão, arraia, cação, tá certo? Os osteíctes são peixes ósseos, essa grande quantidade de peixes aí que o professor comentou com vocês. Tá bom? Bom, então guarda, hein? Guarda o que eu falei antes, acho que ficou meio confuso. Os peixes são psilotérmicos, ok? Não são homeotérmicos, psilotérmicos, ok? Boca anterior, todos têm a boca anterior. Dá para destacar a boca, não é que nem a lampreia, tá certo? Né? O peixe bruxa. Ele tem a boca anterior que dá em destaque, ok? Os olhos não têm pálpebras. Tem uma cutícula bem pequenininha, uma membrana fininha de proteção, mas não tem pálpebras. Você nunca vai ver um peixe piscando, tá certo? Né? Que nem você chega lá perto do aquário, ele... Tá certo? Peixe velho. Espécie de peixe velho. Tá bom? Ok? Tem narinas? Tem narinas. E o opérculo só aparece nos osteídeos, que são peixes ósseos. Olha que interessante. Tá? Então tem narinas, tá certo? E o opérculo, pessoal, aquela tampinha que você olha dentro para ver se o peixe é fresquinho ou não. Tá? Você levanta, você vai vermelhinho, não é verdade? É fresquinho ou não, bem vermelhinho, né? Isso é característica de peixe ósseo. Possui uma linha lateral, e essa linha lateral que tem no peixe é de aspecto sensorial, olha só, para saber o que acontece em volta deles ou não, tá certo? Uma questão sensorial para a proteção do próprio peixe, né? E para saber o que acontece ao redor dele, uma linha sensorial, aquela linha chamada linha lateral, ok? Então nessa primeira aula que nós estamos fazendo agora, pessoal, o professor está apresentando para vocês um pouquinho de história a respeito dos peixes, surgimentos e tudo mais, né? E algumas características importantes do grupo todo. Na próxima aula a gente vai ver todos os sistemas, né? Eu quero os dividir assim para ficar bem mais fácil você estudar em duas partes, tá bom? Ok? Bom, o que nós vimos nessa aula de hoje então? Nós vimos o quê? Que começamos a ver o grupo dos cordados, tá certo? Né? E os vertebrados no caso dos peixes. Grupo dos peixes? Exatamente, a superclasse dos peixes. Ok? Tá certo? Pertence ao primeiro grupo dos vertebrados. Legal. Isso tudo dentro dos cordados. E na aula passada nós vimos os protocordados. Legal. Agora, gente, vimos um pouquinho de origem deles. Falamos um pouquinho de exemplos a respeito de peixes, tá certo? De água salgada e água doce. Existe uma infinidade muito grande e com certeza você já comeu. Né? Falamos a respeito de características gerais que eles possuem, né? Aquático, número de nadadeiras, maxilas, dentes verdadeiros, o corpo fusiforme, né? A notocorda reduzida com a coluna vertebral verdadeira, bem desenvolvida, né? Vimos os anexo embrionário único, que é o saco vitelínico, né? Vimos são animais de temperatura variável, né? Psilotérmicos, né? Diferente dos homeotérmicos, tá bom? E duas classes importantes que nós vimos, os condricti e osteíctes. Lembrando que condricti são peixes cartilaginosos e osteíctes são peixes ósseos. Okay? Uma peixada vai bem, hein? E algumas características também que vale a pena a gente lembrar também, né, pessoal? A boca, presença de boca anterior, olhos sem pálpebras, né? Opérculo em peixes ósseos, né? Linha lateral em destaque, tudo isso então é importante a gente guardar nessa primeira aula. Na segunda aula, então, como o professor já falou, a gente vai ver direitinho, né, os sistemas. E aí que a gente vai ver direitinho essa parte de sistema digestório, circulatório, sistema nervoso, reprodução, tá? E outra coisa, né, gente? O peixe serve, né,
de alimento para o homem e dentro de uma cadeia alimentar também. Sem falar também, né, que o peixe ele auxilia, né, em termos de produtos industrializados, como o couro do peixe, que é muito utilizado também, né, em termos de alimentação, muito importante também. Quer dizer que faz parte da vida do homem, né, dentro da sua vida importante de comércio, de alimentação e tudo mais. O peixe é um alimento completo também. Sem falar que tem o ômega 3 também, que é importante pra gente. Coma peixe, tá, pessoal? Uma delícia, uma delícia. Não sei não, acho que vou até almoçar peixe hoje. Me falei tanto de peixe que acho que eu vou comprar lá um robalo pra mim. Falou, gente! Grande abraço para você, um grande beijo do professor. Estude bem, né? Seja organizado nos estudos. Separe uma aulinha para você estudar direitinho todas as matérias, não só a nossa querida e amada biologia. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula em Peixes 2 Sistemas. Ok? Beijo do professor, pessoal. Vai lá. Vai, Corinthians.